Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você. Fala pessoal, bom dia GP às 10. Que corridão tivemos em Interlagos, hein? Vamos lá tentar fazer uma análise rápida e profunda do que aconteceu ontem? Na tela, vamos lá, liga! Bom, antes de mais nada, merecem todos os aplausos do mundo Max Verstappen, Pierre Gasly e Carlos Sainz, os três pilotos que chegaram ao pódio. O Sainz, um pouco tardiamente, soube do seu terceiro lugar, coisa de 1 hora depois de terminada a corrida, quando o Hamilton, réu confesso, né, foi punido, perdeu 5 segundos por ter causado uma colisão com o pobre Alexander Albon, que poderia chegar em segundo numa dobradinha da Red Bull. Acabou não acontecendo, para a tristeza do Albon, mas que terá outras possibilidades, tenho certeza disso, no futuro. O Hamilton, assim que saiu do carro, quando estacionou no parque fechado, admitiu que cometeu um erro, lamentou muito ter tirado o Albon da corrida. No bico de pato, um acidente muito parecido com aquele entre Ayrton Senna e Satoru Nakajima, no Grande Prêmio do Brasil de 1990. Foi isso, né? É isso mesmo, aquela corrida que o Ayrton tinha chance de ganhar, e no bico de pato também, ao tentar colocar uma volta no Nakajima por dentro no bico de pato, acabou batendo no piloto japonês. Foi mais ou menos o mesmo que aconteceu com o Hamilton. Ele assumiu a culpa e até estava um pouco sem graça no pódio e tal, e assim o troféu foi entregue um pouquinho mais tarde para a McLaren, que fez uma festa danada com o Sainz e toda a equipe no pódio, um pódio já desligado, desconectado, desligado a tomada, né? É o primeiro pódio da McLaren desde o Grande Prêmio da Austrália de 2014, quase 6 anos sem levar uma tacinha, né? Era muita coisa realmente para uma equipe com a importância, com a história que tem a McLaren. Então, parabéns ao Sainz. Uma parada só o cara fez, uma corrida maluca, né? Fantástico. E largou em último e chegou em terceiro. Parabéns ao espanhol, parabéns à McLaren. Parabéns ao Gasly. Puxa vida, um cara que foi defenestrado, né? Depois das férias, perdeu a vaga na Red Bull, foi rebaixado para Toro Rosso, onde ele já tinha começado a sua carreira, não vinha fazendo realmente boas provas pela Red Bull, mas parece que ele nasceu para correr na Toro Rosso. E os últimos metros da corrida foram comoventes. O esforço que ele fez para não ser ultrapassado pelo Hamilton, acabaria ficando em segundo de qualquer forma, porque o Hamilton levaria a punição. Mas foi lindo, foi muito bonito de ver a maneira como esse menino, piloto francês, consegue dar a volta por cima. E chegar ao segundo pódio da Toro Rosso nessa temporada. Fantástico, de fato fantástico. Interlagos tem essas coisas, né? Oferece pra gente algumas corridas esquisitas, estranhas, inesquecíveis, insólitas. A vitória do Verstappen não foi tão insólita assim. Ele fez a pole, vinha andando bem desde o início dos treinos. É um piloto que já bateu na trave 2 vezes em Interlagos, especialmente no ano passado, aquele acidente com o Ocon. Ele ia ganhar a corrida, bobeou, né, numa manobra estabanada de ambos, e dessa vez ele conseguiu com sustos, porque ele chegou a perder a posição para o Hamilton no início da prova, depois da sua primeira parada, quando ele quase foi acertado pelo Kubica na saída dos boxes, né? Conseguiu se recuperar, faz ultrapassagens incríveis e com uma precisão e decisão muito grandes, né? Recuperou a posição do Hamilton imediatamente, e depois, quando houve o safety car decisivo para a corrida, para essas últimas 17 voltas da corrida, que foram eletrizantes, né? Depois da quebra do Bottas, ele também perdeu a posição, porque foi para o box numa atitude muito arriscada de uma certa forma, mas ao mesmo tempo de enorme confiança no piloto, de chamá-lo para colocar um jogo de pneus macios para aquela retinha final da corrida e tal, quer dizer, correndo o risco de perder a posição, perdeu a posição para o Hamilton, mas rapidamente ele foi lá e recuperou também. Então, Verstappen, Gasly e Sainz foram os grandes nomes da corrida em termos técnicos, né? De atuações brilhantes. Em compensação, a Ferrari, meu amigo,
Começa com o Vettel largando mal, perdendo a segunda posição logo nos primeiros metros da corrida. Aí vem Leclerc jantando todo mundo, como se imaginava, que iria acontecer, até ele chegar na sexta posição, que era a posição natural dele, e lá ficaria se não fosse o safety car quando o Bottas quebrou. Na volta 54, o safety car entrou na pista, né? O Bottas quebrou o motor, o Bottas não conseguiu passar o Leclerc tinha uma estratégia de uma parada apenas, a Ferrari foi rápida, chamou o Leclerc para colocar um jogo de pneus macios, e aí ele se recoloca na corrida, né? E atrás do Vettel, e vai para cima do Vettel. Ok, perfeito, tem mais a de fazer isso mesmo, na luta ali pela quarta posição, no finalzinho da corrida, finalzinho mesmo. Só na volta 65. Só que o Vettel tenta dar o troco no trecho seguinte, né? Depois do S do Senna, ali ele perdeu a posição, entrou na reta oposta, embutido no Leclerc, botou o carro na frente e aí deu uma jogadinha para a esquerda, que é uma coisa, eu não vou dizer que é natural, mas é normal em Interlagos fazer aquilo. Só que não era natural fazer aquilo com o companheiro de equipe dele, naquele momento, e o Leclerc, ele dá uma de João sem braço, quer dizer, ele nem mexe o volante, espera bater, né? E aí, enfim, resumindo, os dois, mais o Vettel, mas os dois estreparam o domingo da Ferrari, né? Alguém pode argumentar, mas talvez o Leclerc não devesse partir para cima do Vettel ali, naquele finalzinho de corrida, quarto e quinto estava bom e tal, mas ele tá lá para ganhar a posição. A Ferrari tá liberando os caras para correr, então vai lá, fez bem de tentar passar. Quando ele percebe que vai ser ultrapassado, ele também não colabora em nada, não facilita em nada, ao contrário, ele dificulta a ação do Vettel, porque os dois não se bicam, né? Então você pode pôr um pouquinho atribuir um pouquinho da responsabilidade por esse incidente ao Leclerc, sim, mas um pouquinho. Eu diria que 20%, 80% do Vettel, porque ele claramente bota o carro, joga o carro um pouquinho para a esquerda e ali acontece o toque. Ele contava que o Leclerc talvez fosse evitar a batida, evitar o toque, assumir a perda da posição. Mas, como eu disse, ali nenhum dos dois está muito afim de ajudar o outro, de colaborar com nada, e o fato é que os dois, né, abandonaram a corrida, e isso motivou uma meia dúzia de voltas ali para o final, mais espetaculares ainda, porque aí o Gasly passou, depois o Hamilton trocou de pneu, aproveitou o safety car, trocou de pneu, tentou passar o Albon, bateu no Albon, o Gasly aproveitou, assumiu o segundo lugar, e a gente teve as últimas voltas realmente espetaculares de um grande prêmio que estava bom já, que não era excepcional, né? O Verstappen estava confirmando a sua superioridade, o seu favoritismo, mas aquelas últimas voltas, a partir do safety car do Bottas e depois com o safety car do acidente dos dois carros da Ferrari, a corrida ficou espetacular, fantástica. Interlagos tem essas coisas, né? Interlagos oferece esses espetáculos há muito tempo. São 18 vencedores diferentes em 30 edições da corrida no novo traçado de Interlagos desde 1990. Mostra que a gente tem uma alternância muito grande. Pode haver o domínio que for na categoria, no campeonato, que é difícil que esse domínio se confirme, de uma equipe se confirme, né? No Grande Prêmio do Brasil. A gente lembra que o Hamilton, desde 2014, quando começou esse domínio incrível da Mercedes, o Hamilton ganhou uma corrida em 2016. Foi isso mesmo? Estou com a listinha aqui dos vencedores. Minto, 2 corridas. Ele ganhou no ano passado também, 2018. Mas ele demorou para ganhar no Brasil. O Hamilton foi campeão no Brasil em 2008, sem vencer a corrida, mas só foi ganhar a primeira vez em 2016, né? O maior vencedor de grandes prêmios do Brasil no circuito novo de Interlagos, desde 90, é o Schumacher com 4 vitórias. Mas teve Weber ganhando, Coulthard ganhando, Fisichella ganhou corrida, o Verstappen ganhou pela primeira vez, Rosberg ganhou 2 vezes com a Mercedes em 14 e 15, o Vettel conquistou vitórias, quem mais? Massa, Raikkonen, Villeneuve ganhou corrida, Schumacher, como eu disse, ganhou 4 vezes, Mansell ganhou, Prost ganhou, Senna ganhou, enfim, há uma alternância aí de vitoriosos em Interlagos que é muito bacana, mostra como esse circuito histórico, né, com quase 80 anos de vida, consegue promover corridas que são
quase sempre inesquecíveis. E essa de ontem foi, sem dúvida nenhuma, uma dessas provas memoráveis que a gente teve em Interlagos. Bacana demais. Parabéns para a Alfa Romeo também, conseguiu um quarto e um quinto com o Raikkonen, né, a partir da punição do Hamilton, que foi a terceira, ele caiu para sétimo, então foi a melhor apresentação da Alfa Romeo na temporada, 22 pontos, os dois carros nos pontos, até o Kvyat conseguiu levar a Toro Rosso também para os pontos na 10ª colocação, Ricardo, enfim, foram grandes atuações, destacadamente as dos 3 primeiros colocados, né? E a pataquada da Ferrari, que gera muita notícia, muita confusão, crise, a imprensa italiana está empolvorosa, tem gente que acha que o Leclerc foi sacana, tem outros que acham que o Vettel está decadente, tem que parar de correr, enfim, tem de tudo para a gente discutir nesse caso desse acidente aí. Como eu disse, eu acho que o Vettel, o Leclerc poderia ter evitado a batida, mas para isso ele teria que ter muito boa vontade, e o Vettel foi jogar tudo ou nada ali para ver se o menino ia dar uma afinada. Não deu, né? Então a gente tem aí uma situação interessantíssima na Ferrari. Como eu disse lá atrás, em agosto, não sei se você lembra, quando eu falei, o Hamilton já ganhou esse campeonato, a coisa mais legal que a gente vai ver até o fim do ano é o duelo interno da Ferrari, Vettel e Leclerc, né? O Leclerc, queridinho da equipe, ótimo piloto, fantástico piloto, o Vettel com toda a sua história e com muita desconfiança a respeito do seu atual momento na Fórmula 1, ganhou corrida depois disso, tal. Enfim, essa briga era a grande briga, e será. Só não vai ser muito mais longa, porque só falta uma corrida para terminar o campeonato, e infelizmente, como eu disse, vem dizendo, um campeonato de ótimas corridas, um campeonato previsível no que diz respeito à conquista do título do Hamilton, mas um campeonato de boas provas, de grandes corridas, e essa de Interlagos certamente foi uma delas, uma daquelas da temporada 2019 que a gente vai lembrar durante bastante tempo. O que mais para falar desta corrida? Rapidinho, tivemos ontem uma entrevista coletiva do governador de São Paulo, o João Dória. Em dezembro a gente deve ter uma definição da extensão do contrato de Interlagos com São Paulo, da Fórmula 1 com São Paulo, e portanto o Grande Prêmio do Brasil em Interlagos, enterrando de uma vez por todas essa cascata da corrida de Deodoro, que Deodoro não existe, inclusive. Tivemos uma emocionante apresentação do Bruno Senna com o carro do Ayrton Senna de 88, que andou pela primeira vez em Interlagos, né? Esse carro disputou o Grande Prêmio do Brasil em Jacarepaguá. Foi muito bonito ver, um carro espetacular, um MP4, né? Um carro que ganhou 15 de 16 corridas em 88, com o Bruno, numa ação promocional da cervejaria Heineken, patrocinadora da corrida, e as pessoas muito emocionadas, todo mundo que lembra do Senna. O Senna tem uma torcida muito grande, fãs, né, muito entusiasmados, empolgados e tudo. Foi bacana de ver também. Enfim, foi um grande espetáculo. O Grande Prêmio do Brasil, num domingo de sol, num domingo bonito em São Paulo, acabou trazendo, deixando para todos que foram lá memórias, lembranças muito bacanas, muito bonitas mesmo. E vamos para Abu Dhabi agora para encerrar esse campeonato. Vamos ter muito assunto nessa semana. Eu queria finalizar dando parabéns com duas coisas, com dois assuntos, né? Primeiro, dando parabéns à equipe do Grande Prêmio, capitaneada pelo Vitor Martins, pela Evelyn Guimarães, pelo Berton, por todo mundo. Eu não vou citar o nome de todo mundo, porque é uma equipe muito grande, é capaz de eu esquecer alguém. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo lembrar todo mundo que estava no autódromo, pelo menos, né? O Pedro Marum, o Noronha, o nosso novo Gabriel, com o seu incrível bigode parecido com o Chase Carey, só que é preto, Fernando Silva, a Evelyn, o Berton fotografando divinamente. Gente, será que eu esqueci alguém? Gabriel Curti, claro, como esquecer do Gabi, o Vitor, a Natália, a Juliana, gente, todo mundo que trabalhou nessa cobertura, fantástica, parabéns de verdade, porque a gente consegue fazer nesse Grande Prêmio do Brasil o jornalismo que a gente gosta de fazer. E a última nota que eu queria deixar aqui, não tem nada a ver com Fórmula 1, mas lamentar profundamente a morte do Tuca Rocha, piloto da Stock Car, ex-piloto da Stock Car, disputou o campeonato até o ano passado, num acidente de avião, todo mundo sabe, aconteceu na Bahia, vitimou mais pessoas também, e o Tuca acabou não resistindo aos ferimentos, o avião pegou fogo, enfim, foi uma coisa muito triste, 36 anos de idade, e o mundo do automobilismo, obviamente, o brasileiro aqui, né, o nosso universo brasileiro do automobilismo,
ficou muito triste nesse final de semana pelo que aconteceu. A morte aconteceu domingo de manhã, né, ontem pela manhã, e a gente pode fazer tentar abraçar a família, amigos e tal, porque não é fácil viver uma situação dessa, né? Tão novo, tão alegre, tão querido como o Tuca Rocha, não resistir a esse acidente. Foi realmente um negócio horrível e a gente manda aqui as nossas condolências e o nosso abraço para todos que conviveram com essa grande figura que vai deixar muita saudade, tá bom? É isso. Volto quarta-feira com mais um GP às 10 e essa semana vamos ficar ligados aí em todo o noticiário do Grande Prêmio, porque essa história da Ferrari vai ter consequências. Se não consequências, pelo menos barulho vai fazer, tá bom? Valeu, mais um Grande Prêmio do Brasil na conta. Na minha conta são 32 trabalhando. Tô ficando velho mesmo. Abraço, tchau, boa semana para todo mundo.